Amados irmãos e irmãs, oremos ao Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que ilumine as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra, que há de ser lida, exposta, explicada e aplicada, Senhor, e que por ela nós vivamos, Senhor. Nos capacite a isso, pelo poder do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. O título que eu coloquei na mensagem de hoje é A Presença Marcante do Cristo Vivo. A presença marcante do Cristo Vivo. Por favor, João, capítulo 20. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 20. Vamos ler o trecho de 19 a 23. João, capítulo 20, de 19 a 23. Diz assim o texto sagrado: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Queridos, como nós vimos na última exposição aqui no capítulo 20, nós estamos no momento agora após a ressurreição do nosso Senhor, e Jesus ele aparece pela primeira vez após a sua ressurreição a uma mulher chamada Maria Madalena, em um encontro que foi ao mesmo tempo dramático e maravilhoso. Jesus se revelou ali fisicamente, corporalmente a Maria Madalena. Mas naquele mesmo dia, no início da noite daquele domingo, Jesus aparece para 10 dos seus discípulos, que seriam seus apóstolos. Eu digo 10 porque não 12, porque um está quase para se matar, que era, mas não era, Judas. Outro que era discípulo de verdade, mas ele não estava ali nesse momento que nós lemos, ele não estava nessa sala, não estava nessa casa, que é Tadeu, que é Tomé, ele não estava ali presente, ele vai chegar daqui a pouco. Ele não viu o Senhor se revelando ali corporalmente no meio da sala daquela casa. Então temos 10, bem como também outras pessoas, homens e mulheres, discípulos de Jesus, estavam ali naquela casa, no fim do domingo. E é o que João começa relatando aqui no trecho. Note o detalhe da narrativa de João sobre o estado dos discípulos naquele momento. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Já estava escurecendo. Os discípulos, eles encontravam-se numa casa, alguns dizem que era o cenáculo, mas não com toda certeza, uma casa, e eles mantiveram as portas trancadas, não somente fechadas, mas aqui no original grego o termo trancada é trancada mesmo, travada por dentro. As portas estavam travadas por dentro. Certamente eles mesmos trancaram as portas da casa. Por quê? João explica. Inclusive os discípulos estavam com medo dos judeus. Eles temiam que alguma autoridade judaica, juntamente com os policiais do templo, chegassem ali naquele momento, batessem na porta, quem sabe, nós estamos aqui para prender vocês agora. Nós já prendemos e matamos o líder de vocês, o mestre de vocês, agora é a vez de vocês. Vocês vão morrer. Por isso eles estavam com muito medo. E eles aguardavam esse momento. Eles aguardavam o pior, não o melhor. E o pior era, agora é a nossa vez, nós vamos ser presos e nós vamos morrer também, como o nosso Senhor morreu. Perceba que as portas elas não estavam somente trancadas para os judeus, para as autoridades religiosas que poderiam chegar ali naquele momento. As portas também estavam trancadas para Jesus. As portas estavam trancadas.
Todavia, vejam o que aconteceu aqui na continuação do versículo 19. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes. Veio Jesus, pôs-se, aqui é João escrevendo, ele diz assim, Jesus se colocou ali no meio. Pôs-se Jesus no meio, dentro da casa, as portas estavam trancadas, e ele disse, paz seja convosco. Jesus ele não entrou por uma porta ou por uma janela, Jesus ele não entrou pelo telhado, Jesus ele inacreditavelmente se materializou ali no meio deles, na sala. Certamente Jesus ele reorganizou as suas moléculas, as moléculas do seu corpo ressurreto para atravessar a parede. Ele havia feito isso há poucas horas antes. Ele reorganizou as suas moléculas do seu corpo glorificado para atravessar os tecidos de linho que envolviam o seu corpo. Vocês se lembram? Jesus passou pelos tecidos. Jesus surgiu, se colocou materialmente, de forma corpórea ali na frente dos discípulos. O evangelista Lucas é um pouco mais detalhista no seu relato, João é mais sucinto, vocês percebem, né? O foco de João é falar sobre Jesus, o Salvador, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Nós vamos ver no finalzinho do capítulo 20. João é mais enxuto na sua escrita. Lucas não, ele relata, capítulo 24 de Lucas, abra lá, versículo 39, só para nós paralelamente termos detalhes sobre o que aconteceu naquele momento. Lucas, ele não estava naquele momento, provavelmente, mas Lucas era um estudioso, um médico, e ele era muito dedicado nas suas pesquisas, por isso que ele escreveu o Evangelho que leva o nome dele e o livro de Atos também, com muitas riquezas de detalhe. Lucas, então, capítulo 24, versículo 39. Vejam as minhas... Isso Jesus dizendo. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso no meio deles. Agora, para o versículo 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E o 43, e ele comeu na presença deles. Queridos, o Senhor estava ali em corpo, estava vivo, estava presente na frente deles. Inclusive, ele comeu um peixe grelhado, um peixe assado, na frente deles. Imaginem vocês. É como se, por exemplo, há 2 dias atrás, você estivesse num funeral, e agora a pessoa que você velou o corpo, há 2 dias atrás estava morta, mas essa pessoa agora aparece na sua frente, de pé, falando com você, mostrando o corpo dela. Falou, estou vivo, sou eu mesmo. Olha aqui, pega aqui. Eu imagino que os discípulos, quem sabe, ficaram petrificados, com a boca aberta, sem reação. E eles pensam que eles estão vendo um fantasma, um espírito. Por isso que o Senhor Jesus diz, um espírito não tem carne e osso, como eu tenho, como vocês estão vendo, como vocês estão pegando. E um espírito não come assim como eu estou comendo, estou engolindo, e comer um peixe na frente deles. Uma coisa espetacular é certa aqui. O corpo glorificado de Jesus era corpo físico mesmo. Algumas correntes teológicas heréticas ensinam que o corpo de Jesus era um corpo parecido com o corpo. Mas era um fantasma, era uma fumaça, era um holograma, uma aparição, ou uma imaginação dos discípulos naquele momento, que depois eles puderam relatar. Não. Queridos, Jesus estava ali, corpo presente, vivo. Carne e osso, né, Lore? Carne e osso. Porém, o corpo de Jesus tinha propriedades que são diferentes das nossas propriedades físicas, anatômicas, porque era um corpo da ressurreição, era um corpo glorioso. E ainda tem hoje, o nosso Senhor está com esse corpo lá no céu, tá? Não é que aconteceu aqui, depois acabou e ele morreu de novo e acabou. Não, nosso Senhor está vivo assim, hoje, lá. Tem um de nós, ao lado do Pai, vivo, com o corpo, presente, intercedendo por nós. O Senhor está lá no céu. Stephen Lawson ensina aqui, a respeito disso. Ele tem um corpo que é ao mesmo tempo natural e sobrenatural.
natural o suficiente para que eles possam tocá-lo e vê-lo, mas sobrenatural o suficiente para que ele possa simplesmente aparecer na estrada de Emaús. Agora há pouco ele estava na estrada de Emaús, conversando com 2 discípulos, e ensina Lawson. E agora de repente aparece no meio deles. Rodrigo, o que foi? Teletransporte? Como é que foi assim? Não sei, não consigo explicar. Mas o Senhor estava lá, a quilômetros de distância, na estrada para Emaús, conversando com os discípulos, explicando para eles que era ele. De repente agora ele está aqui, no meio da sala, e apareceu do nada, não entrou pela porta porque as portas estavam trancadas, com o corpo, com seu próprio corpo glorificado. E eu vou dizer uma coisa para você, crente em Cristo Jesus. Você e eu que somos crentes e discípulos de Jesus, nós teremos um corpo glorificado, igualzinho o corpo da glória da ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo ensina exatamente isso. Ele escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Repito, igual, ele transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem, e de até subordinar a si todas as coisas. É que a gente tem uma mente limitada, a gente não consegue compreender, mas nós cremos que isso acontecerá. O nosso corpo será glorificado como o corpo do nosso Senhor Jesus. E não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais preocupação e principalmente não haverá mais pecado. Não haverá mais pecado. E nós aguardamos por isso. Aguardamos. A explicação do pastor John MacArthur a respeito do corpo glorificado é esta: é um tipo de fisicalidade capaz de habitar para sempre no céu. Você entende isso? É uma fisicalidade, é uma realidade material apta, preparada para habitar para sempre no céu. Vai envelhecer? Não. Vai deteriorar? Não. Vai passar quanto tempo na eternidade para você falar: nossa, estou ficando velho, hein? Não. Não tem tempo lá na eternidade. O seu corpo vai estar perfeito, glorioso lá na glória juntamente com Cristo. Esse corpo. Então, quando Jesus ele apareceu corporalmente ali no meio deles, ele disse, o Senhor entrou ali no meio da sala e disse: que vergonha de vocês, hein? Bando de medroso. Estou decepcionado com vocês. Eu não podia ir para o céu antes de deixar esse recado. Jogar um peso de culpa para vocês. Eu esperava que vocês estivessem lá na cruz comigo agora há pouco. Que vergonha. Ele falou isso? O nosso Senhor Jesus chegou ali no meio deles, que estavam com muito medo, perturbados, ansiosos, preocupados. E ele disse: paz seja com vocês. E repetiu, mostrando a sua mão e o seu lado e os seus pés: paz seja com vocês. Eu estou aqui, calma. Deu tudo certo, não por causa de vocês, mas por causa de mim. Quando Jesus aparece ressurreto para aquelas pessoas que estavam ali na casa, ele derrama, ele despeja paz no coração daquelas pessoas. Estavam cheias de culpa, elas estavam cheias de pavor, elas estavam cheias de tristezas, elas estavam cheias de ansiedades. Estava tudo acabado para elas. Jesus ele sabia exatamente do que eles precisavam. E o que eles mais precisavam naquele momento era de paz. E a paz derramada nos corações aflitos daquelas pessoas era o próprio Jesus. Não era uma paz declarada, era uma paz real, presente. Eles precisavam ver o Senhor ressurreto para o coração deles inundar de paz. E o Senhor Jesus apareceu para eles e falou: eu sou a paz que vocês precisam nesse momento. Eu estou aqui. A paz esteja com vocês. Amém.
Ele se apresentou como a paz para aqueles homens e mulheres que careciam de paz. Aliás, Jesus já havia dito isso antes, aproximadamente 4 dias antes desse acontecimento. João registra, capítulo 14, versículo 27, Jesus ensinando seus discípulos, um pouquinho antes dele entrar no cenáculo: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Jesus é a paz que eles precisavam e que nós precisamos. Queridos, nós, minuto após minuto, nós precisamos da paz que só temos em Cristo Jesus. Nós não precisamos de uma ideia nova, nós não precisamos de algo, de filosofia, de autoajuda nova. O que você e eu precisamos constantemente é de Jesus Cristo. E nós vamos sempre pregar aqui, e não nos cansamos de anunciar aqui, através do púlpito dessa igreja, que há suficiência em Cristo. Há coisas paralelas que o Senhor, sim, por graça, por misericórdia, por providência, nos dá para nos ajudar na nossa caminhada, mas Cristo é que nós precisamos. Porque se você viver uma vida sem luta, ok, você vive, mas se você viver uma vida sem luta, mas sem Cristo, você não tem nada. Você tem Cristo, você tem tudo. Nossa suficiência é em Cristo. Eu não sei como você saiu da sua casa hoje. Eu não sei como é que está o seu ambiente familiar. Eu não sei como é que estão os seus filhos. Eu não sei o que você está passando no seu serviço. Não sei o que você está passando na sua faculdade, na sua escola. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: você só terá paz em todas as áreas da sua vida se você tiver Cristo. Ele é a paz real que o mundo não pode dar. Eu preciso dessa paz. Você precisa dessa paz. E este Cristo que ressuscitou e está junto a Deus Pai, Ele diz para você e para mim hoje: a paz esteja com você. Glória a Deus. Aleluia. E o que a paz de Cristo significa? Não é somente uma saudação. A paz do Senhor, irmão, a paz de Cristo, não é somente isso. Paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, igreja, significa que há plena e real possibilidade de pecadores se relacionarem com Deus triplamente santo por toda a eternidade. Isso é paz. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem vive em paz se não tiver Cristo. A paz que o mundo promove é uma paz passageira, é uma paz fictícia, não é uma paz real. Somente em Cristo você tem paz com Deus. Você pode ter paz com todo mundo, mas se você não tiver paz com Deus, você está morto. Nenhum homem sobrevive sem paz com aquele que é dono e Senhor de todas as coisas. Paz de Cristo também significa que os nossos pecados estão perdoados, louvado seja Deus. Uma pessoa que anda por aí nas ruas com um mandado de prisão em aberto, ela não anda em paz, porque ela está devendo, ela precisa pagar a culpa dela, o crime dela. Ah, não vou lá, irmão, porque, sei lá, vai que aparece a polícia lá. Nós não temos mais mandado de prisão contra nós, porque Cristo pagou e Ele é a nossa paz. E nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo e fomos perdoados. Nada mais nos condena. Não há mais dívida contra você e contra mim. Fomos perdoados? Isso é paz. Paz de Cristo significa que a nossa escravidão ao pecado foi destruída. Isso é paz. Nós não vivemos mais agrilhoado, preso, escravo do pecado. Quando nós fomos salvos, em Romanos 6 o apóstolo Paulo ensina: o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, seja mortificado, e não somos mais escravos do pecado. Isso é viver em paz. Porque ainda que você peque, você tem um remédio. Você já foi justificado, você já foi perdoado, você já foi aceito pelo Pai como filho. Então, se você peca, meu irmão, minha irmã, busque de Deus arrependimento e se achegue ao Pai. Não vá embora da presença dEle, não fique longe dEle.
O filho, quando ele está no erro, ele não quer ficar perto do pai e da mãe. Mas o pai e a mãe que estão entendendo a graça vão promover uma maneira de aproximar o filho para que ele se entregue. Vai vir disciplina, ok? Mas a graça nos faz, ainda que pecadores, e quando nós pecamos, nos faz a chegar a Deus. Ele já nos perdoou. Isso é ter paz. Não somos mais escravos do pecado. Paz de Cristo também significa que o meu Salvador, Ele leva as minhas preocupações, as minhas angústias, os meus medos. Isso é viver em paz. Mateus 11, o nosso Senhor disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso, eu darei paz à alma de vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão paz, descanso para a alma de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos paz em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Isso é paz. A paz seja com você. Paz de Cristo significa que mesmo em meio às violentas provações da vida, nós em Cristo temos serenidade e quietude dentro do coração para nós passarmos pelas tribulações. É paz em meio à guerra. Sabe o que é isso? É esse paradoxo da vida cristã. É estar tranquilo em meio à tempestade. Isso é paz. E as pessoas me perguntam, qual que é o segredo? Como que você consegue ficar em paz no meio dessa política tão corrupta? Nosso país, ó. Mas não é só o nosso não, outros também, tá? E aí, como que você consegue viver em paz? Você está tão bem, está bonito. É a paz de Cristo. Apesar das horas, das tribulações, das violentas provações, nós em Cristo temos serenidade, quietude no coração para nós passarmos as tribulações. Pedro escreveu isso em sua primeira carta, 1 Pedro 4. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre você. É possível então, mediante bordoadas, chibatadas, acabarem com a nossa vida, nós ainda levantarmos as mãos e dizermos: estou em paz com Deus. Amém. O Espírito de Cristo repousa sobre nós. E nós vivemos em paz, ainda que tudo ao nosso redor esteja em guerra. Isso é paz. E qual é a garantia que você pode ter essa paz real, essa paz verdadeira em Cristo? Qual que é a garantia? A garantia que a paz que temos em Cristo é real, é verdadeira, é simplesmente pelo fato de Cristo Jesus ser real. Como assim? Olha o versículo 20. E dizendo isto, Jesus disse quando ele chegou: a paz seja com vocês. E dizendo isso, ele mostrou as mãos e o lado. Como Jesus provou que a paz é real e é possível para eles? Ele mesmo. A paz esteja com vocês. Sou eu. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Me adorem. Eu sou real. Aí os discípulos vão olhar para ele e falar: o nosso Senhor está vivo. Então a paz é verdadeira. A paz é real. É possível viver em paz. Jesus mostrou as suas mãos que foram perfuradas com os pregos, o seu lado que foi furado por uma lança. E com as cicatrizes eles podiam ver, eles podiam sentir pelo tato que Jesus estava ali com um corpo humano real, ressurreto dos mortos. Jesus é a nossa paz. E quando nós estivermos na glória, também veremos um homem, um único homem, que será distinto de todos os demais que estarão no céu. Este homem sem igual será o único dentre milhões e milhões de homens e mulheres que será reconhecido. Este homem será reconhecido pelas cicatrizes nas mãos, nos pés e no lado.
Nosso Senhor está vivo e Ele é real. Como bem retratou um poeta cristão, Edward Shillito, no seu poema intitulado Jesus das Cicatrizes, ele escreveu esse poema um pouquinho depois do fim da Primeira Guerra Mundial. A última frase do poema é a seguinte: nenhum outro Deus tem ferimentos, só tu os tens. O nosso Deus, homem Deus, é real, é verdadeiro e está vivo. Você crê que Jesus Cristo existe? Você crê que Ele é real e Ele está vivo? Que Ele é o que Ele diz ser? Então você tem plenas condições de ter paz, a verdadeira paz, a paz que só é encontrada em Jesus, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento. Louvado seja Deus. E no restante do versículo 20, então, a reação dos discípulos. Qual foi a reação dos discípulos? Não era para menos. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O verbo alegrar aqui não significa ficaram alegres. No original eles ficaram eufóricos, muito alegres. Em outras palavras, eles explodiram em alegria. Porque ver o Senhor ressurreto muda tudo. Agora muda tudo para eles. Eles estavam tristes, eles estavam com muito medo, eles estavam aterrorizados. Mas agora o Senhor ali vivo na frente deles, houve uma mudança radical na situação. Eles ficaram extremamente alegres, explodiram em alegria. Qual que era a razão da alegria deles? Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo, nosso Senhor está na nossa frente, aleluia. Eles ficaram muito alegres, eles ficaram eufóricos, eles explodiram em alegria. E Jesus, percebendo a turbulência das emoções no coração dos discípulos, a explosão de alegria, agora há pouco eles estavam com muito medo, tristeza, agora eles explodiram em alegria. Jesus fala novamente para eles, então, como se fosse assim: Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mostrou as mãos, os pés e o lado. De repente ele viu a euforia dos discípulos e ele disse novamente: paz seja com vocês, ou seja, calma, estou aqui. Paz seja com vocês. Eu estou vivo. Aconteceu o que eu disse que aconteceria. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja com vocês. E na sequência, ele completou sua primeira ordem. Ele, na verdade, ele revela ali uma primeira ordem aos seus discípulos, um primeiro comando para os seus discípulos pós-ressurreição. E aqui ensinam alguns intérpretes, comentaristas, que aqui já foi a primeira formulação, ou quem sabe a primeira proclamação, a proclamação inicial da grande comissão. Qual que é a grande comissão? O Ide, por todo mundo, e pregai o Evangelho. Aqui, quem sabe, já é um prenúncio da grande comissão que o Senhor iria ordenar os seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Então Jesus, na sequência, ele fala: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Parece que Jesus agora nesse momento, mostrando que era ele estava vivo, declarando paz, esteja com vocês. Agora ele fala: ei, que comecem os jogos. Agora vão. Aqueles discípulos ficaram empoderadíssimos. Quem segurava eles? Ninguém. O Senhor deles estava vivo. Nenhuma autoridade conseguiu segurar os discípulos do Senhor, louvado seja Deus. Porque eles tinham um respaldo de crer que o Jesus está vivo. O Pai enviou o Filho ao mundo de trevas. O Pai enviou o Filho ao mundo de depravação. O Pai enviou o Filho ao mundo de pessoas pecadoras, certo? Da mesma forma, então, Jesus envia os seus discípulos ao mundo de trevas, ao mundo de depravação, ao mundo de pessoas pecadoras, para anunciar o Evangelho, que é Jesus Cristo. E esses mesmos discípulos, homens e mulheres, que estavam com medo, eles estavam atemorizados, eles estavam trancados, eles estavam tristes, agora eles são comissionados por Jesus para serem testemunhas dele no mundo. E era para eles saírem daquele enclausuramento, daquele esconderijo. Agora Jesus está falando: vão, se exponham, portas afora, vamos lá.
Sejam minhas testemunhas. Homens e mulheres assustados passam a ser proclamadores, ousados e implacáveis, anunciando o evangelho do Cristo que morreu e ressuscitou, do qual eles eram testemunhas oculares. Aleluia. E esta grande comissão, este ID, não ficou lá no passado, tá? O ID, a grande comissão, assim como Jesus disse, como o Pai me enviou, eu também envio vocês, Ele está dizendo para nós, hoje. Nós também somos enviados hoje ao mundo de trevas, ao mundo de depravação, ao mundo de pessoas pecadoras, para nós anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Veja que explicação maravilhosa do pastor John MacArthur sobre a grande comissão para nós hoje. Abre aspas. Fomos escolhidos pelo Pai antes do mundo. Fomos chamados por Deus para fora do mundo. Fomos comissionados pelo Filho a voltar ao mundo para tentar levar o maior número possível de pessoas para o céu conosco. E ele continua. E você não precisa ir ao exterior para realizar isso. Você pode simplesmente atravessar a rua. E como isso é possível? Ser enviado para esta tarefa vai muito além da nossa capacidade, da capacidade de qualquer ser humano de cumprir isso. Mas, Rodrigo, mas o Senhor está mandando, como é que Ele pede uma coisa que a gente não vai fazer? Que a gente não consegue fazer? Ele sabe que por nós mesmos nós não conseguimos. Por isso Ele capacita pelo Espírito Santo de poder a nos preparar para falarmos da parte dEle. E através dEle nós conseguimos. Por nós mesmos não é que é uma tarefa difícil, é uma tarefa impossível. Por isso que ele continua no versículo 22. E havendo dito isso, o que ele disse? Você percebe que João vai sempre linkando uma fala na outra. Jesus chegou no meio da sala, declarou paz a eles, mostrou as mãos, os pés e os lados, eles ficaram eufóricos. Ele disse de novo, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E tendo dito isto, eu envio vocês. Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Este gesto é um gesto simbólico do sopro, é como que um sopro, um vento soprando nas velas de um barco para ele se movimentar. Carson explica isso. É um símbolo, é um gesto simbólico, Jesus soprando, dizendo assim, ó, vão, através do Espírito. Jesus soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Mas o que significa receber o Espírito Santo? Vamos parar agora. Pensa um pouquinho. Você precisa entender que aqui não é que os discípulos não tinham o Espírito Santo. Ninguém crê em Jesus, ninguém é salvo sem antes ser vivificado e passar a ser morada do Espírito Santo, ok? Jesus não está soprando neles para eles receberem pela primeira vez o Espírito Santo e o Espírito Santo passar a habitar neles. Não é isso. Eles já tinham o Espírito Santo, mas o que Jesus está fazendo aqui é dar uma medida maior de poder, além da que eles experimentaram até aqui. E essa medida maior de poder vai culminar no dia de Pentecostes. Deus derrama uma medida ainda maior do seu Espírito sobre os discípulos naquela época, para que eles realizem obras miraculosas, excepcionais, inclusive para confirmar a autoridade dos apóstolos. Por isso que Deus derrama o seu Espírito em Atos 2, o dia de Pentecostes. São medidas sobre medidas do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Carson, citando Calvino, ele explica aqui, os discípulos são aqui, nesse texto, aspergidos com a graça do Espírito, mas não saturados com seu pleno revestimento de poder até Atos 2. Entenderam? Aqui eles são aspergidos com uma medida maior de poder do Espírito, aspergidos, mas lá em Atos 2 é referência ao dia de Pentecostes, lá em Atos 2 eles são saturados pelo poder do Espírito. E por que Deus, em grosso modo, em resumo, falando, por que houve a época do Pentecostes, dia de Pentecostes?
para confirmar a realidade de Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo, o início da igreja e confirmar a autoridade dos apóstolos. Dos apóstolos. Aqui, portanto, não é o início da habitação do Espírito neles. Aqui é a capacitação ainda maior do Espírito neles. E hoje? E hoje? Como que funciona? O mesmo Espírito que impulsionou os discípulos para cumprirem a grande comissão, cumprirem a ordem de Jesus para irem por todo o mundo, o mesmo Espírito é o que habita em você hoje. E é o que capacita você sobrenaturalmente a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo hoje. É pouca coisa? Não! O Senhor nos capacita a cumprir a ordem dele. Ele fala, vão, pregam o Evangelho a toda criatura. Então você vai falar, Senhor, ok, eu quero cumprir a sua ordem. Me capacita, Senhor. Ok, é um pedido que o Espírito Santo vai realizar em você. E o Espírito Santo de poder que habita em você, crente em Cristo Jesus, vai te dar condições de você anunciar o Evangelho da graça de Jesus Cristo. E milagres? Ok, o Espírito Santo me capacita hoje, mas eu queria fazer uns milagres, sabe? Eu queria chegar na pessoa e curar ela assim. Os milagres aconteceram, quem sabe aconteçam hoje, não estou dizendo e declarando que o Senhor não tem poder para realizar milagres hoje. Aliás, quando você é curado de uma doença, é um milagre de Deus na sua vida. Mas os milagres que naquela época, né, no dia de Pentecostes, eles realizavam pelo poder do Espírito Santo, foi momentos excepcionais da atuação extraordinária do Espírito Santo de Pentecostes, no momento de Pentecostes, para confirmar, repito, a autoridade dos apóstolos. Mas você não precisa ficar pensando em milagre, não. Sabe por quê? Porque milagre não salva. Pregue o Evangelho no poder do Espírito Santo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo não ensinou aos romanos, os milagres são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue o Evangelho, e o Evangelho é que ganha a vida da pessoa. Esteja disponível nas mãos do Senhor e diga, Senhor, eu quero cumprir essa tua ordem de ir e pregar o teu Evangelho. E agora nós chegamos no último versículo, versículo 23, e esse é um versículo que gera muita polêmica. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos ali. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se de alguns retiverdes, são retidos. Na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, versículo 23, aí diz assim, se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Perceberam aí a polêmica? Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Se você pegar esse versículo e aplicar para a sua vida e falar, eu tenho poder então, diante desse comissionamento do Senhor, de ir pregar o Evangelho, eu tenho poder também de declarar que você está perdoado diante de Deus. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se você não perdoar o pecado do outro, não é perdoado. Este verso aqui ele foi mal interpretado, principalmente pelo sistema teológico católico romano. Eles aplicaram esse versículo dando ou reconhecendo poder ao Papa, aos cardeais, aos bispos, aos padres. Eles tinham esta autoridade eclesiástica, o poder de conceder perdão aos homens. Você lembra disso? Inclusive eles abusaram desse poder, que eles pegaram esse versículo isolado, eles abusaram disso. Um padre chamado Tetzel, ele falava, por meio da venda das indulgências, né? Eles vendiam indulgência. O que é vender indulgência? É vender perdão. E o Tetzel falava assim, ó, toda moeda, o barulho de uma moeda que cair na caixa de dízimo é uma alma que sai do purgatório. Plim! Alma entrando para o céu. Plim! Outra alma indo para o céu, através da autoridade eclesiástica católica romana. Mas não é bem isso. Não é bem assim.
Marcos 2,7 diz assim: quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Nós não podemos, nós não temos esse poder de sair por aí remindo, perdoando o pecado de ninguém. Nós não temos essa autoridade. Só Deus perdoa pecados. Ele perdoou o seu, Ele perdoou o meu, mas só Ele. Mas o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está falando aqui para os discípulos é, nesse contexto, presta atenção, por isso que um texto não pode ser tirado do seu contexto, senão vira pretexto. Nesse contexto de pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, Jesus está ensinando, ao pregar o Evangelho, para aquele que crer em Jesus, você pode dizer, seus pecados estão perdoados. Da mesma forma, quem rejeitar a Jesus Cristo e não crer nele, você pode dizer, você não está perdoado. O perdão dos seus pecados está retido. O apóstolo Paulo disse isso em Atos 13:38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Veja, presta atenção na fala de Paulo. Por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados. Ou seja, você pode então dizer que uma pessoa está perdoada se ela crer em Jesus Cristo. É isso que o Senhor está falando para eles. Preguem, vão. Vocês são enviados agora por mim. Preguem o Evangelho. Aqueles que crerem em mim, está subentendido, vocês vão declarar, você está perdoado então. São perdoados os pecados. Quem não crer em mim está subentendido. Seus pecados não são perdoados. Quando Jesus disse, João capítulo 8, versículo 24, vocês morrerão nos seus pecados, porque se não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados, ok? Jesus disse isso, vocês vão morrer nos seus pecados se não crerem em mim, ok? Agora você, irmão, irmã, você pode dizer que determinada pessoa morrerá em seus pecados se não crer em Jesus? Sim ou não? Sim. Sim. Você pode dizer, se você não crê em Jesus, você não está perdoado. Repetindo as palavras do nosso Senhor. Da mesma forma que você pode dizer, você crê em Jesus Cristo, os seus pecados estão perdoados. Dissipou a dúvida agora aí. Acabou com qualquer tipo de má interpretação desse versículo, ok? Certo? Veja que não é um versículo isolado que define uma doutrina ou um princípio. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É o todo da Bíblia que define princípios e doutrinas. Não é só um versículo isolado. E Lawson, explicando sobre esse versículo 23, ele termina a explicação dele. Steve Lawson diz assim, não é difícil de entender. Não é o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. Entenderam? Não é um versículo isolado que define uma doutrina, é o todo da Bíblia que define uma doutrina. A didática do Lawson teórica é brilhante. Então, analisando conjuntamente esses versículos, o 21, 22 e 23, nós podemos concluir que nós devemos ir ao mundo, proclamar a mensagem do Evangelho, pelo poder e capacitação do Espírito Santo, o 22, e no 23, porque o Evangelho é a mensagem da justiça de Deus e perdão de Deus, pela fé em Jesus Cristo. É isso. Concluo então uma aplicação geral a todos nós nesta manhã. Se você crê em Jesus Cristo e tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esteja certo, meu irmão, esteja certo, minha irmã, esteja certo, meu ouvinte, nesta manhã, que o seu Senhor e Salvador Jesus está vivo, com o corpo glorificado, junto do Deus Pai, reinando absoluto, sem perder o controle de nada. Seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é ilimitado em seu poder, creia nisso. Ele é ilimitado em força, Ele é ilimitado em soberania, para entrar em qualquer coração trancado. Creia nisso. Ele remove os seus temores, Ele enche o seu coração de alegria e esperança. Seu Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que habita em você, através do seu Espírito, o Espírito Santo, que Ele capacita, lhe fortalece e dá condições para você viver em santidade neste mundo e também ousadamente ser embaixador de Cristo.
que a presença e o poder marcante do nosso Senhor Jesus Cristo esteja de fato em nós e através de nós. Amém. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é vivo, o Senhor está vivo, o Senhor é um Deus real, verdadeiro, e a nossa segurança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que a Tua paz reine nas nossas mentes e corações. Inunda-nos, Senhor, com a Tua paz e a alegria que nós temos em Ti, porque o Senhor é suficiente para a nossa vida neste mundo e para nós irmos para a eternidade. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos centra, que renova as nossas esperanças, que nos dão alegria e que, através delas, nós vivemos para a honra e glória do Senhor. Aumente, Senhor, a nossa fé em Jesus Cristo. Aumente, Senhor, o nosso amor pelo nosso Salvador que está vivo. Que sejamos adoradores, proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo por onde passarmos, através da nossa fala e da nossa conduta, Senhor. No nome de Jesus. Amém.